Glória a Deus, aleluia. Irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, a quem pertence a honra e a glória eternamente. Também quero agradecer a dirigente desta obra, nossa querida irmã Elisângela, que me concedeu a oportunidade de estar aqui nesta noite. Deus possa abençoar a senhora e a sua família, amém? Também agradeço, louvo a Deus pela presença de cada irmão e de cada irmã que se faz aqui presente. Tenho certeza que a nossa vida aqui não foi em vão. Nós viemos aqui com um propósito e eu tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem para mim e a sua vida aqui nesta noite, amém? Então somente abra a sua mente, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar por intermédio da palavra, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, aproveitando que a igreja está de pé, abra a nossa Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 12 até o verso 13, amém? Glória a Deus, aleluia. O tema desta noite é: não deixe a chama se apagar, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Livro de Levítico, livro escrito pelo profeta Moisés, capítulo 6, versos 12 ao 13, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Trago um abraço da IPDA do bairro Santo Antônio. Trago um abraço da minha mãe, a Luciana, amém? Glórias a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que minha vida aqui possa contribuir para o crescimento espiritual da igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sou mais um pregador, irmãos. Eu não sou mais um profeta, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Eu estou aqui como porta-voz do céu. Talvez a mensagem não possa te agradar, mas pode te gerar arrependimento que te leva à vida eterna. Eu não sou artista, eu não sou um personagem, eu sou servo de Deus, estou aqui para pregar aquilo que Deus mandar eu pregar. Eu tenho certeza que esta mensagem, na qual Deus falou comigo o dia inteiro, Ele trará frutos para as nossas vidas, amém? Amém. Todos acharam? Amém. Quem está procurando, diga: espere por mim. Se todos acharam, então vamos ler a palavra do Senhor que diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E a igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco, amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos fazer um minutinho de oração para que o Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. Nós, como igreja, nós estamos sedentos em ouvir a palavra de Deus nesta noite. Nós viemos aqui para ouvir a palavra. Você não veio aqui para ouvir a mim, você não veio aqui para ouvir um pregador, você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se a igreja clamar, que se a igreja orar e pedir ao Senhor, Deus ele trará uma mensagem para o seu coração nesta noite. Porque eu falo aos ouvidos, mas o Espírito Santo falará através dos corações, amém? Glória a Deus! Glória, 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 glória a Deus! Glória, 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 glória a Deus! Eterno Deus e querido Pai, eu me coloco aqui, Senhor meu Deus, diante da Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me enche do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus querido, meu Pai, fala com a Tua igreja nesta noite, fala com o Teu povo, meu Pai querido, confirma esta mensagem, Senhor meu Pai, contempla esta alma, contempla esta vida que hoje veio para ouvir a Tua palavra, que hoje veio, meu Pai
magnânimo, meu Deus. Meu Deus, o Senhor é dono de toda sabedoria. Meu Deus, usa minha boca aqui nesta noite, Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Perdoa pelos nossos pecados. Perdoa pelas nossas falhas, Senhor. Nos limpa com o teu sangue, Senhor Jesus. Meu Pai querido, entra com a benevolência, Senhor. Também, meu Pai amado, com misericórdia, da tua graça, Senhor, meu Pai. Eu te apresento, Senhor, meu Deus, esta obra, esta congregação nas tuas mãos. E neste momento, meu Pai amado, esta igreja, vem estar, meu Pai amado, na palma das tuas mãos, meu Pai querido. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor falará, meu Pai amado, em nossos corações por intermédio da tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra que é absoluta verdade. A tua palavra, meu Pai amado, que representa o céu. A tua palavra, meu Pai amado, que é como fogo, Senhor. Eita maravilha, Senhor, meu Pai querido. Meu Deus querido, vai tocando Espírito Santo esse coração. Vai tocando esta mente, meu Pai querido. Eu repreendo agora toda obra de macumba. Eu repreendo agora toda obra de candomblé, da quimbanda, da umbanda. Eu repreendo agora toda essa incredulidade. Eu repreendo agora toda pureza de coração saia. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de pombagira. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, faz cair fogo do céu neste lugar, Senhor. Espírito Santo, repreenda toda distração. Repreenda toda barreira, todo impedimento, Senhor. Vai visitando esse lar, vai visitando essa família. Vai trazendo salvação. Vai trazendo libertação, Espírito Santo de Deus. Queima todo mal. Queima, meu Pai, toda a obra das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Sai dos nossos caminhos, Satanás. Sai da nossa família. Sai do nosso trabalho. Sai da nossa mente. Pensamento negativo saia. Sentimento negativo saia. Depressão, ansiedade, crise do pânico, crise existencial. Vai bater em retirada pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pelo poder que há no grande Yahvé, no grande Yeshua HaMashiach. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora. A vitória é do povo de Deus. Em nome de Jesus. Satanás terá que cair no seu rosto por terra. Satanás já é um derrotado. Porque Cristo já venceu na cruz. Cristo já é vencedor. E nós já somos vencedores em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Receba nossa oração para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Igreja, fique à vontade, vem para adorar. Enaltecer o nome santo do Senhor, porque Ele já se faz aqui presente, amém? Abre o teu coração, igreja. Abra a tua mente, porque o Paracleto já se faz presente em nosso meio. Irmãos, nós acabamos de ler aqui um contexto bíblico, onde fala acerca da lei do holocausto. E sabemos que a prática do holocausto era feita pelo povo de Israel para a expiação dos seus pecados. Naquela época, meus amados irmãos, não era o tempo da graça, era o tempo da lei. E quando o homem pecava, ele ia até o sacerdote, ele levava boi ou carneiro, alguma pomba que era imaculada, que era pura e que não tinha nenhum defeito, para oferecer como sacrifício para o holocausto, para a expiação do seu pecado. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, falando com Moisés, Ele fala para Moisés que o fogo do altar era para queimar continuamente. E eu me perguntei por que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Isso simbolizava a presença de Deus. O fogo sobre o altar simbolizava a presença de Deus. E sabemos que quando o povo oferecia algum holocausto para a expiação do seu pecado, eles pecavam novamente. Eles ofereciam um sacrifício hoje, porém amanhã eles voltavam a pecar. E o fogo, como simbolizava a presença de Deus, devia estar queimando continuamente, para que tal ação
promovesse aos irmãos um lembrete para eles lembrar da contínua presença de Deus que deveria estar sobre o altar e também da contínua expiação dos seus pecados. Era por isso que o fogo deveria arder continuamente. E no verso 12, que na qual nós acabamos de ler, a gente se depara com 3 utensílios. O primeiro era o fogo que estava sobre o altar. O fogo, como eu disse, simbolizava a presença de Deus. E sabemos que Deus, Ele é o Verbo, ou seja, o Senhor Jesus, Ele é o Verbo de Deus. E o Verbo de Deus é a palavra, ou seja, a palavra de Deus também é fogo. Porque em Jeremias capítulo 23 diz que a palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Ou seja, fogo para nos purificar e martelo para nos formar, para nos forjar e para nos lapidar conforme a vontade de Deus. E perceba, a ordem era que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Sabe o que eu entendo por isso? Levando para o nosso contexto atual, a palavra de Deus, ela necessita estar contínua sobre o nosso altar, sobre o altar da igreja, sobre o altar dos nossos corações, porque a palavra de Deus aberta nos púlpitos, heresias não entram. Palavra aberta no altar, em cima dos púlpitos, falsos profetas não têm espaço. A palavra de Deus aberta em cima do altar, pecados escondidos, não entra na igreja, porque a palavra de Deus expõe pecados escondidos. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus é luz, e onde a luz entra, as trevas têm que sair. A palavra de Deus, quando está aberta em cima dos altares continuamente, aí na igreja não existe libertinagem, na igreja não existe doutrina de demônios, porque onde a palavra do Senhor está aberta continuamente sobre o altar, o povo é santificado, a igreja é orientada a conhecer a perfeita, a boa e a perfeita vontade de Deus. E o que a gente vê nos dias de hoje são alguns templos que fecharam a palavra de Deus em cima dos altares e tem dado espaço para os falsos mestres, para os falsos profetas, que falam aquilo que Deus não mandou falar, que profetizam aquilo que Deus não mandou profetizar, que falam aquilo que Deus não mandou falar. E Deus disse: ai daqueles que profetizam aquilo que eu não mandei profetizar, ai daqueles que falam aquilo que eu não mandei falar, pois eles levam o meu povo ao engano, levam o meu povo para o erro. Ai daqueles que falam aquilo que eu não mandei falar, que tira um tio ou jota da minha palavra. E infelizmente, em nossos dias atuais, a gente vê um fogo estranho no meio de alguns templos. A gente vê uma falsa pregação, uma heresia tamanha nos dias de hoje. E isso, meus amados irmãos, ninguém fala mais, porque hoje tornou-se normal. Hoje, o que era pecado não é pecado mais. O que é errado hoje não é errado mais, porque tem entrado muitos falsos mestres que trazem um evangelho de facilidade, traz um evangelho onde tenta alargar a porta, sendo que a palavra do Senhor diz que a porta continua estreita, o caminho continua sendo apertado. E como o povo foi percebendo que pregando a palavra de Deus, muitos estavam saindo, eles resolveram então distorcer e adulterar a palavra de Deus para ganhar multidões, para ganhar massas de pessoas, mas não tem ganhado almas para o Senhor, não tem levado o povo ao arrependimento. Mas antes eles não entram no céu, e não deixem que as pessoas entrem no céu também, mas antes as pessoas que vão em roda de qualquer vento de doutrina, não ficam em igrejas doutrinadas querendo ir para a igreja de portas largas, ficam em qualquer roda de doutrina, elas não estão conhecendo verdadeiramente a Deus, elas não conheceram verdadeiramente a luz, porque é isso, o inimigo apresenta pratos, o inimigo apresenta algo que é vantajoso à nossa vida, mas que nos leva à perdição, que nos leva para o caminho do inferno, ao caminho de perdição. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não muda, porque o nosso Deus, ele é imutável. O que é imutável? Alguém que não muda, alguém que tem um caráter sólido, alguém que tem um caráter que não muda. E se Deus, ele não muda, a palavra de Deus também, ela não vai mudar.
Porque muitos estão querendo atualizar a Bíblia. Muitos estão querendo modernizar a palavra. Porque eles perceberam que, mudando a palavra, eles vão atrair mais pessoas para os templos. Eles vão granjear mais e mais pessoas para quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa de dinheiro. Verdade. Por causa de fama. Verdade. Por causa de status. Por causa de títulos. Eles distorcem a palavra para ganhar mais e mais pessoas nos templos, mas não ganham almas para o Senhor. Verdade. Ganham multidões de pessoas, mas não ganham uma alma para Deus, porque o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E onde a palavra de Deus não está aberta contínua em cima dos altares, o Espírito Santo também não está naquele lugar. Porque o objetivo do Espírito Santo aqui nessa terra é para testificar do Filho. Glória a Deus. E sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se o Espírito Santo veio para testificar do Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele só estará em templos e igrejas que pregam a palavra do jeito que ela é, sem adulterar, sem atualizar. Porque o Espírito Santo, Ele só habita em lugares onde honra a palavra dEle. O Espírito Santo não habita em lugar, o Espírito Santo não vai em templos onde as pessoas fecham a Bíblia em cima dos altares e permitem hereges pregar em cima do altar. O Espírito Santo não está em templos que fecham a Bíblia em cima dos altares para permitir falsos profetas, revelando coisas que não são de Deus, falando coisas que não são de Deus, mas antes são deles mesmos. Sonha algo, mas nem ora, pedindo a Deus, será que aquilo que eu sonhei vem de Deus ou vem de mim? Falam sonhos sem fundamento bíblico. Esses pregadores coaches e motivacionais, eles pregam um extra bíblico. Glória a Deus. Extra bíblico não existe. Verdade. Porque Deus, Ele não vai contra a sua palavra. Porque tudo que acontece no meio da igreja tem que estar pautado na palavra de Deus. Verdade. Se a palavra de Deus não gera confronto, feche seus olhos. O Espírito Santo quer falar com alguém aqui nesta noite. Aleluia. Se a palavra de Deus não gera confronto, se a palavra de Deus não constrange, se a palavra de Deus não leva o homem a renunciar, se a palavra de Deus não leva o homem a refletir, se a palavra de Deus não leva o homem para olhar para si mesmo e saber se ele está certo ou se ele está errado, se ele está perto ou se ele está longe de Deus, se a palavra de Deus não leva o homem a se humilhar diante da presença do Senhor, esta palavra não é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é cruz, é renúncia, é abnegação, é o homem negar a si mesmo, carregar sua cruz diariamente e seguir o Senhor Jesus. Aleluia! Que evangelho é esse que só promete riquezas na terra, mas não promete riquezas no céu? Que evangelho é esse que conforta o homem, que massageia o homem, mas não leva o homem ao arrependimento? Não leva o homem a examinar a si mesmo? Porque a primazia de Deus com a igreja, e a igreja para com a humanidade, leva o homem ao arrependimento. Porque o que Deus quer fazer é primeiramente tratar com o homem, antes de abençoar ele. Deus primeiro trata com o caráter do homem, para depois abençoar ele. Deus, Ele não está interessado em primeiro plano granjear bens materiais para nós. Deus, Ele tem bênção espiritual primeiro para as nossas vidas, para depois nos abençoar com bens materiais. Mas hoje vemos que nos altares estão subindo pregadores que só pregam prosperidade, que só pregam riquezas terrenas. Um povo que já estabeleceu o seu reino aqui na terra, um povo que já está conformado com esse mundo, mas não é um povo que está com um desejo ardente em seu coração em morar no céu, porque já estão confortáveis com este mundo, já estão perdidos nas riquezas desse mundo, porque o ouro, o Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é o ouro, o Deus dele não é o Deus do céu, o Deus dele não é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse que aquele que perder a sua vida aqui nessa terra, achará uma outra vida lá no céu. Porém, aquele que achar a sua vida aqui na terra, perderá a vida lá no céu. É muito triste a gente ver o cenário da igreja atual,
É muito triste a gente ver que igrejas viraram circos. Irmãos, perceba, quando o Espírito Santo não está em uma igreja ou em um templo, você percebeu que os homens tentam de todas as maneiras causar algum entretenimento? Pinta a igreja de preto, troca o púlpito para pôr tambor, coloca um jogo de luz na igreja, fazem teatros, fazem coreografias para entreter a pessoa, mas a palavra a gente não escuta. O evangelho de confronto a gente não escuta. Palavra de arrependimento tem sido raro nos dias de hoje. Porque a gente vê um povo covarde, um povo que divide o altar do seu coração com este mundo, um povo que não quer pagar um preço por pregar a verdade, porque ele não quer ser perseguido, porque ele não quer sofrer levante, porque ele não quer perder a amizade, porque ele não quer perder o respeito de líderes religiosos, ele não quer perder a agenda, porque a intenção dele é querer ganhar multidões, querer ganhar status, ganhar agendas, mas ele não quer mais pagar o preço entregando a verdade. Glória a Deus! Hoje a gente vive em um contexto atual da igreja mundial, um cego guiando outro cego. Eu disse que a palavra de Deus é como fogo para nos glorificar. Jesus uma certa feita disse que o meu povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque hoje a gente vive em um contexto onde as pessoas dão mais credibilidade para a voz do homem e não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Porque o seu coração está tão fechado que quando o Senhor bate no coração, a pessoa não abre a porta. O Senhor Jesus nos disse que Ele está lá batendo no coração. E aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. O Espírito Santo, Ele é cavaleiro. O Senhor Jesus, Ele é cavaleiro. Ele não vai entrar em um coração onde o homem não abre a porta, onde a mulher não abre a porta. A gente vê pessoas que dão mais credibilidade por que o homem fala, mas não dão credibilidade para a voz do Espírito Santo. Verdade. Glória a Deus! Se nós fôssemos como os crentes bereanos, quando Paulo foi pregar em Bereia, os crentes bereanos, quando ouviam Paulo pregar, eles ficavam com a Bíblia aberta, com as Sagradas Escrituras abertas, para ver se o que ele pregava era bíblico ou não. Se nós, quando ouvíssemos alguém pregar, se nós abríssemos a nossa Bíblia para conferir se o que ele está pregando é bíblico ou não, nós não seríamos tão enganados igual nós somos enganados nos dias de hoje. Verdade, Deus! Eu quero falar algo aqui, porque os pregadores que pregam a verdade estão sendo barrados. Eu não falo isso para criar agenda, eu falo isso porque é verdade. Verdade! Aleluia! Os pregadores que pregam a palavra do jeito como ela é, estão sendo barrados para pregar em alguns tempos. Por que será, irmãos? Isso, eu fico feliz com isso. Sabe por quê? Em Timóteo já nos falava que o povo teria comichão nos ouvidos e não suportariam mais a sã doutrina. E sabe que ainda continua falando a palavra de Deus? Amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviariam seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eduardo, você sabe o que é fábula? Mentira, historinhas contadas, invenções do coração do homem. As pessoas achariam mais fácil ouvir historinhas inventadas do que ouvir a verdade da palavra de Deus. Pessoas em roda de qualquer vento de doutrina, porque não lê mais a palavra, não tem mais prazer de ler a palavra de Deus. Glória a Deus! Como é que nós vamos morar no céu sendo que nem Deus a gente conhece, irmãos? Sendo que a palavra de Deus é a nossa única ferramenta para conhecer quem Deus é. Como é que nós queremos morar no céu sendo que a gente não tem nenhuma intimidade com o Senhor? O fogo que está sobre o altar. O altar é o nosso coração. Naquele tempo o altar era um lugar onde eles apresentavam sacrifícios para o holocausto.
A gente não faz mais sacrifício, irmãos. Nós não apresentamos mais holocaustos para Deus, porque Cristo ele foi o verdadeiro, o perfeito sacrifício em favor da humanidade. E Ele é a nossa expiação, é a propiciação dos nossos pecados. E é nele que a gente tem a vida eterna. É nele que os nossos pecados são perdoados. É nele que a gente conseguiu ter o direito da vida eterna. Aleluia! E hoje o nosso altar é o nosso coração. E a Bíblia nos diz no livro de Mateus que onde está o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Eu vou repetir. Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde você tem colocado o tesouro do seu coração? O seu altar está no Senhor ou está dividido? Será que o seu coração está em jogos? Será que o seu coração está em pessoas? Será que o seu coração está em riquezas? Será que o seu coração está em carro, casa, luxo, dinheiro, fama? Ou o seu coração está em Cristo? Ou o seu coração está em Deus? Ou o seu coração está lá no céu, onde deveria estar o seu tesouro? Glória a Deus! Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Amém. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Glória a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu entendo que lenha, conjecturando lenha é a nossa oração diária. Verdade. Lenha é a nossa consagração. Lenha é o nosso jejum. Porque lenha é o combustível para o fogo continuar aceso. Glória a Deus. O fogo, para continuar aceso no altar, era necessário colocar a lenha cada manhã. Eu entendo com essa palavra, com essa mensagem, que a cada manhã a gente precisa ter um devocional com Deus. A gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de intimidade, uma vida de consagração com Deus. Porque aquele que ora não anda de qualquer jeito. Aquele que tem intimidade com Deus não vai para qualquer lugar. Aquele que tem relacionamento íntimo com Deus não pensa de qualquer jeito, não fala de qualquer jeito, mas ele pensa aquilo que Jesus pensaria. Ele fala aquilo que Jesus falaria. Porque aquele que ora, aquele que jejua, aquele que consagra, ele vive pautado segundo a palavra de Deus. Ele tem uma vida elevada, ele tem uma vida bíblica, ele tem como estilo de vida agradar a Deus. Como é a sua vida lá na sua escola? Como é a sua vida lá no seu trabalho? Como é a sua vida lá no meio familiar? Como é a sua vida lá na rua? Será que você tem colocado a sua lenha acesa? Será que você tem se diferenciado dos homens desse mundo? Ou será que você tem se misturado? Ou será que você tem sido igual às pessoas desse mundo? Porque a oração nos diferencia daqueles que são lá do mundo e daqueles que são da igreja do Senhor Jesus. Verdade. Glória a Deus. Infelizmente, aleluia. Sabe o que a gente vive nos dias de hoje? Muitos templos estão tendo fogo estranho. Muitos templos estão com palha seca. O fogo pega, mas logo se apaga. O fogo deveria arder continuamente, mas tem gente que é como palha. O fogo pega, mas apaga. Verdade. O fogo não permanece. E sabe o que é fogo estranho? O neopentecostalismo nos dias de hoje. As pessoas rolando no chão, pendurando em teto, subindo em cima de banco e falando que é mover do Espírito Santo, falando que é fogo de Deus. E eu pergunto a vocês, o Espírito Santo tira a consciência do homem? O que eu vi na Bíblia, quem tira a consciência do homem, quem tira a consciência do homem é o diabo. Quem lembra do endemoniado gadareno? Ele andava nu. Ele não tinha consciência dos atos que ele fazia. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. As pessoas falam que o fogo de Deus, que a presença de Deus, é a pessoa ficar girando igual Beyblade.
de banco, as pessoas ficam rolando em cima do chão, as pessoas ficam imitando um animal dentro da igreja, transformando a igreja em picadeiro, transformando a casa de Deus parecendo um circo. E fala que isso é povo de Deus. Eu repreendo, em nome do Senhor Jesus, todo fogo estranho. O fogo de Deus não é fogo estranho, o fogo de Deus é algo que arde de dentro para fora. O fogo de Deus purifica, o fogo de Deus queima o pecado e purifica o homem. Fogo que não queima o pecado, fogo que não purifica o homem é fogo estranho. É verdade, meu. Quando a presença de Deus manifesta em lugar, a pessoa chora, a pessoa se ajoelha, a pessoa não aguenta tamanha unção, tamanha presença. Quando você vai ler na Bíblia, as pessoas que tiveram o privilégio de estar diante da presença de Deus e sentir a sua presença, elas choravam. Elas não tinham nem força de ficar em pé, elas caíam com o rosto por terra. Aí vocês querem me dizer que presença de Deus, o fogo de Deus, é quando a pessoa está lá rodando, está correndo de um lado para o outro? Verdade, Deus. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Pai. Olha o que tem feito com a tua casa, Senhor. Uma casa que o Senhor falou, casa de oração. Hoje tem virado casa noturna. Hoje tem virado boate. Hoje tem virado shows, stand-up. Irmãos, tem ímpios que sobem nos altares e cantam. Ímpios que sobem no altar pregando, irmão. A pessoa sobe no altar vestida de qualquer jeito, louvando de qualquer jeito. Aleluia. Irmãos, quando a pessoa, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele vestia um cinto cheio de sino e uma corda amarrada. E quando essa pessoa entrava, quando os sinos estavam balançando, era sinal que essa pessoa estava viva. Porque se essa pessoa não andasse, os sinos não faziam barulho. Isso significava que ela morreu lá dentro. Porque quem entrava no Santo do Santo em pecado morria lá dentro. Verdade. Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho na presença de Deus. E eles foi queimado vivo e virou pó. Verdade. Porque Deus ele não aceita ninguém brincar com a santidade dele. E muitas pessoas têm brincado com a santidade de Deus. Muitas pessoas têm brincado de ser crente. Muitas pessoas têm brincado com a fé. Muitas pessoas, ao invés de fazer a diferença, estão se misturando com o mundo. Verdade. É para tremer diante da palavra. O nosso Deus é santo. A igreja é santa. A palavra de Deus é santa. O Espírito Santo. O Espírito é santo. E convém que a igreja venha ser santa. Hoje Deus olha lá dos altos céus. Ele olha para baixo. E será que Ele acha alguém justo? Será que Ele acha alguém que faz a diferença? Assim como Ele fez com Jó? Deus ele não olhou para os bens materiais de Jó, porque Jó era rico. Jó tinha vários gados, Jó tinha vários funcionários. E quando o diabo foi questionar a Deus sobre ele, Deus ele não olhou para o que Jó tinha, mas Deus olhou para o caráter de Jó. Não vês o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia-se do mal. Verdade, Deus. Será que quando Deus olha para alguns templos, para algumas igrejas, será que Ele vê diferença? Será que Ele vê diferença entre a igreja com o mundo? Porque pelo que eu li na Bíblia, nós fomos chamados para fazer diferença. Nós fomos chamados para ser luz, porque o fogo produz luz, irmão. Glória a Deus. O fogo produz luz. Aleluia, Jesus. Será que nós estamos sendo diferentes mesmo? Interessante, o fogo é a luz. E o fogo no altar deve arder continuamente. Sabe o que eu perguntei para Deus? O que Deus iluminou na minha mente? Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus, escute o que Deus falou comigo
através dessa mensagem. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lembra da parábola das 10 virgens? Lembra daquela parábola? Quando 5 virgens prudentes reservaram azeite e as 5 loucas não reservaram azeite para a sua lamparina. E as 5 virgens prudentes, tendo azeite reservado, elas estavam com a lamparina acesa. E quando o noivo chamou, elas foram ao encontro dele. E as loucas que não tinham azeite reservado e estavam com as 2 lamparinas apagadas, quando chegaram diante das portas, elas começaram a clamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E sabe o que o Senhor falou? Cadê a sua lamparina acesa? Coloca nos seus rostos. Conjecturando eu, levanta sua lamparina acesa para eu reconhecer você. Glória a Deus! E elas não tinham azeite reservado e não estavam com a sua lamparina acesa. E elas não puderam entrar porque Jesus não conhecia. Agora você entende porque naquele grande dia muitos vão chegar no Senhor Jesus e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos tantos sinais e maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, fizemos tantos milagres em teu nome. E o Senhor Jesus irá dizer abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque não tinha um fogo aceso continuamente, era um fogo de palha. Pregavam, expulsavam demônios, mas não tinham mais a presença do Espírito Santo, porque tinham uma vida dupla. Traíram o Senhor Jesus por causa de dinheiro, traíram o Senhor Jesus por causa de fama, traíram o Senhor Jesus para o mundo, porque nós somos noiva do Cordeiro. E quando a noiva trai o Senhor Jesus com o mundo, ela está em adultério, porque está traindo o noivo com o mundo. E tem muitas pessoas que estão traindo o Senhor Jesus, voltando para trás. Jesus uma certa vez disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Sabe o que a gente vê hoje, irmãos? Jovens que eram doutrinados, que cresceram em berço evangélico, numa igreja doutrinada, abandonaram a igreja de que tinha a doutrina bíblica e foram para a igreja de portas largas. E hoje vão para cinema. Hoje frequentam lugares que eu tenho certeza que Jesus não está lá dentro. São sensuais, vestem roupas curtíssimas, produzindo sensualidade, cobiça, produzindo assédio. E estão na igreja louvando a Deus, estão na igreja pregando. Dentro da igreja, uma coisa, lá fora, quando lá dentro do serviço, sabe o que é que eles fazem? Quando tem algum evento dentro do trabalho, gravam vídeos no TikTok dançando músicas mundanas. E dentro da igreja está pregando, está louvando. Esses jovens que antes estavam na presença de Deus, numa igreja doutrinária, e não suportaram mais a sua doutrina e foram para a igreja de portas largas, deixaram o fogo se apagar. E quando o fogo se apaga, quando o Espírito Santo não está nessa vida, nessa pessoa, ela tem mais coragem para o erro, ela tem mais coragem para pecar, para fazer a vontade dela. Homens que estão dentro da igreja pregando, profetizando, mas estão lá fora traindo a esposa, estão nos motéis e achando que se esconde de Deus, acham que estão fazendo as ocultas do pastor, as ocultas dos irmãos, mas se esquece que diante dos olhos de fogo de Deus ninguém se esconde. Altares divididos, ora estão louvando a Deus e horas estão se misturando lá no mundo. Ora estão aqui pregando e horas estão lá no mundo jogando futebol, estão lá xingando, falando gíria, tendo em sua volta amizades mundanas. A luz não compactua com as trevas, irmãos. O mundo ama aquilo que é seu, mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia.
Agora, como é que o mundo está abraçando alguns cantores gospels? Como é que o mundo está abraçando algumas igrejas? Como é que o mundo está abraçando alguns irmãos, alguns jovens? Como é que o mundo está abraçando eles? É porque o mundo ama aquilo que é seu. Porque eles já estão no mundo, estão se pertencendo a esse mundo. Você está vendo que uma mensagem dessa não faz ninguém rodar? Verdade, Deus. Você está vendo que uma mensagem dessa não faz ninguém plantar bananeira dentro da igreja? Porque quando o fogo de Deus desce, o fogo falso sai. Esse falso fogo que tem tomado conta de uns templos hoje em dia, tem levado a muitas pessoas ao engano. Esse fogo estranho. Porque quando o Espírito Santo realmente está em um lugar, fogo estranho não entra. Vocês já perceberam que o povo só roda, só grita quando a pessoa está profetizando bens materiais, porta aberta, água ungida? Quando a pessoa começa a pregar exortação, arrependimento, a igreja fica assim em silêncio. Verdade. E eu acho tão bom isso, irmãos, porque é sinal que eu estou realmente no caminho certo. Glória a Deus. Porque é muito melhor a gente estar aí sendo confrontado pela verdade e a verdade nos libertar do que ficar ouvindo bajulação e direto para o inferno. Verdade. Ouvir algo que não nos causa arrependimento e ir direto para o inferno. Irmãos, a palavra inferno hoje em dia tem sido raro nos altares. Inferno hoje em dia você não escuta mais. Arrependimento, não escuta mais. Porque isso não ganha multidão. Isso não atrai pessoas. O que atrai pessoas são bens materiais. Os irmãos percebem o tanto que é triste isso. Os irmãos já pararam para pensar o tanto que é triste isso, irmão. As pessoas abandonando uma eternidade no céu para viver um momento de tempo. Abandona Jesus por causa de um momento de tempo. As pessoas leem na Bíblia que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas tem gente que trai Jesus por causa de pouca coisa. Tem gente que trai o Senhor Jesus por um beijo, por uma ficada. Tem gente que trai o Senhor Jesus por causa de um homem, por causa de uma mulher. Trai a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na reta final. Aleluia. A palavra do Senhor já tem se cumprido, só falta Jesus voltar. Glória a Deus. O que a gente está vendo nos dias de hoje, a proliferação dos falsos profetas, dos falsos mestres, o povo indo embora de igrejas doutrinárias para ir em portas largas, a apostasia que tem acontecido em nossos dias, é a prova que Jesus está voltando. Glória a Deus. Irmãos, se nós não estivermos com o nosso fogo aceso, nós vamos cair. Escuta o que eu estou falando para ti nesta noite. Se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de consagração, se nós não tivermos uma vida verdadeiramente transparente diante de Deus, nós vamos cair. E é difícil voltar. É difícil, porque para ir para o mundo é um pulo só, mas para voltar, Verdade. hoje é um grande privilégio de estarmos aqui nesta noite. É um grande privilégio ouvirmos esta mensagem. Porque Apocalipse diz que Deus corrige a todos a quem Ele ama. Se Deus ele está trazendo esta mensagem para mim e para a sua vida nesta noite, é porque Ele ainda tem compromisso com a igreja. É porque Ele ainda tem compromisso com você. É porque Ele quer te salvar. Ele quer tirar você do engano, quer tirar você da mentira. E fazer você voltar à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos direciona. A palavra de Deus é como luz que nos faz desviar do buraco, que nos faz desviar daquilo que é mal, que nos faz desviar daquilo que não é da vontade de Deus, irmão. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Será que quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, nós vamos estar com a nossa chama acesa? Porque hoje, no nosso século 21, nós vivemos em uma era de uma
da pior geração de cristão que já pisou na terra. Nós vivemos na pior geração de cristão da face da terra. Uma geração depressiva, uma geração ansiosa, uma geração fria espiritualmente, uma geração que não paga um preço sequer para estar na presença de Deus, uma geração que não passa por luta e nem perseguição, uma geração que não enfrenta nada por amor a Cristo e nem por amor ao Evangelho, uma geração que infiltra o sistema mundano para dentro da igreja, uma geração que perdeu o temor, uma geração que adultera a palavra de Deus, uma geração que não tem mais desejo de morar no céu, uma geração que pula, rodopeia, grita, tem barulho dentro da igreja, mas não tem mais cura, o paralítico não anda mais, o cego não enxerga mais, irmãos, nós não vemos mais milagres, porque o Espírito Santo não está mais em templos sujos, em templos que profanaram a santidade de Deus, porque o milagre só acontece quando o Espírito Santo está no templo, quando o Espírito Santo está na casa. E hoje nós vemos um fogo estranho, um fogo que faz a pessoa rodar, fica se estribuchando no chão, mas não gera metanoia, não gera transformação da mente e nem do espírito. A pessoa entra de qualquer jeito, vai embora de qualquer jeito, ela entra de um jeito e sai pior, porque não tem transformação. A palavra de Deus não é evidenciada, não é pregada, as pessoas não vê o evangelho de arrependimento, o evangelho da cruz. E eu te pergunto, como é que a pessoa vai ser transformada? Como é que a pessoa vai ter metanoia se ela está mais na carne do que no espírito, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Hoje a nossa geração estão atrás de barulho, estão atrás de nomes, de títulos, e não estão mais correndo atrás da palavra de Deus. Eu quero te trazer à memória o livro de Amós, do profeta Amós, no capítulo 8, diz que o Senhor Jeová enviará fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. Feche seus olhos, irmãos. Muitos serão errantes de mar a mar, procurando a palavra de Deus e não irão encontrar. Muitos serão errantes de mar a mar, procurando alguém para pregar a palavra, procurando alguém para falar a respeito da palavra para ela, e não irão encontrar. Glória a Deus! Hoje, as portas da igreja estão abertas. Tem muita gente que não valoriza. Tem muita gente que não aproveita essa oportunidade, mas rejeita os convites, rejeita a ir para a igreja, não paga preço para ir na igreja, não paga preço para estar na presença de Deus, rejeita a oportunidade que Deus está dando. Ela vai rejeitando, e vai chegar um tempo que ela vai correr ansiosa para ouvir a palavra de Deus e não irá encontrar mais. Glória a Deus! Porque enquanto temos oportunidade, Deus ele tem interesse e nos quer para Ele. Mas quando o Espírito Santo for arrancado da face dessa terra e a igreja for arrebatada, Deus não irá nos querer mais, porque Ele deu a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da igreja dele. Nós nos enganamos por nós ter título, por nós ter algum cargo na igreja, por nós termos alguma posição, acharmos que somos melhores, acharmos que já somos salvos. Verdade. Irmãos, o que mais vai ter no inferno é pastor.
O que mais vai ter no inferno é obreiro. Verdade, Deus. E tem gente que está atrás de cargo, pensando que tendo cargo vai para o céu. Verdade. Colocaram o cargo, o título acima de Deus. É terrível. Verdade. As pessoas esqueceram que Deus é santo e que Ele exige santidade. Deus, ele tem compromisso com a palavra. Deus, ele tem compromisso com uma igreja fiel. Aleluia. Hoje, o coração dos homens estão endurecidos. Hoje, o coração dos homens estão fechados. Sabe, quando a gente levanta, ao invés de a gente orar, a gente está no celular. Ao invés de orarmos a Deus quando levantamos para colocar mais lenha no altar, a gente está nas redes sociais, conversando com um amigo, com a amiga, mas nós não conversamos mais com Deus. Ao invés de colocarmos mais lenha no altar para edificar nossa vida espiritual, nós estamos colocando mais lenha na nossa vida carnal. É por isso que hoje estamos vivendo uma geração fraca. É por isso que hoje vivemos uma geração sem poder. É por isso que hoje vivemos em uma geração que cresce em números, mas não cresce mais em poder, não cresce mais em graça, não cresce mais na virtude e nem na plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Graças a Deus. Irmão, se Jesus voltar agora, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai voltar quando a gente menos pensar, Ele vai vir de surpresa. Se Ele voltar agora, será que nós sobe, irmão? Se Ele voltar nesse exato momento, será que você sobe? Como é que está a sua vida diante de Deus, irmão? A gente está falando de uma eternidade. Uma eternidade no céu e outra no inferno. Para onde você vai? Nesta noite pedirão a tua alma. Louco, você que granjeia bens nesse mundo, você que levanta celeiros para juntar os teus tesouros, a tua alma diz: deita-te e regala-te. Louco, e quando pedir a tua alma, para onde irá e de quem será? E para onde irá? Glória a Deus. O fogo estranho amontoa doutrinas de demônio. E sabe o que é a doutrina de demônio? As doutrinas de demônios é quando alguém prega aquilo que satisfaz o ego do homem. Irmãos, é só você ler Bíblia. Lembra de Gênesis, lá no comecinho, quando Satanás estava dialogando com Eva, irmão? Satanás distorceu completamente aquilo que Deus ordenou para Eva, falando: ó, tá vendo aquele fruto? Se você comer daquele fruto, você vai ser como Deus. Vai ter conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. Olha para essa fruta, Eva. Olha tanto que ela é bonita, ela não tem mal nenhum. Ele apresenta aquilo para criar vantagem para o homem. Ele apresenta uma mensagem para aliviar o homem, para fazer o homem desobedecer a Deus. A doutrina de demônio, ela satisfaz o ego dos homens. Ela satisfaz o desejo pecaminoso dos homens. E a principal doutrina de demônio é: o que tem? Não tem nada a ver. O que tem? Eu ir para tal lugar, não tem nada a ver. Estabelece níveis de pecado, sendo que para Deus não tem pecado grande e nem pecado pequeno. E eu quero alertar a igreja nessa noite que são as mínimas coisas que vão levar muitos para o inferno. Mínimas. Porque para Deus não tem pecado grande nem pecado pequeno. Eu tenho certeza que nesta noite Deus está renovando alianças que foram quebradas. Eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo vai acender a chama dele dentro do seu coração.
que porventura às vezes está só fumegando, está só saindo fumaça, está prestes a apagar, mas o Espírito Santo está falando para alguém aqui nesta noite, que Ele vai acender a chama dele dentro do seu coração, Ele vai acender o fogo dele dentro do seu coração. O seu altar eu declaro que não será dividido, o seu altar será para sacrifício para o Senhor, sacrifício de justiça, de obras, de santidade, de adoração para Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai levantar o altar dele na tua vida, e você será diferente, você será transformado, você não será igual aos outros. O Espírito Santo vai trazer um verdadeiro avivamento para mim e para a sua vida aqui nesta noite, porque o avivamento de Deus não é pular, não é sapatear, o avivamento de Deus não é pendurar em pilar, o avivamento de Deus é transformação, é vida, é arrependimento, é salvação de almas. Em Romanos capítulo 12, no versículo 12, a Bíblia nos orienta: perseverai na oração. Aleluia, glórias a Deus. Persevera na oração. Está difícil, continua perseverando. Tenha o seu relacionamento com Deus, tenha o seu diálogo com Deus. Persevere na oração, orai sem cessar. A oração é o combustível do crente. Sem oração, o fogo vai apagar. Aleluia. Sem oração, o crente não tem constância.